Te amo, és precioso. Teu nome gravado. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhe respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou essa parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse aos vinhateiros: já faz 3 anos que venho procurando figos nessa figueira e nada encontro. Corta, porque ela está inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso e compassivo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. São José, valei-me. Valei-me, São José. São José, valei-me. Valei-me, São José. São José, valei-me. Valei-me, São José. Se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Nós estamos num caminho quaresmal, um caminho onde a igreja chama os seus filhos, com todas as práticas da quaresma, há um único objetivo: a conversão. Se não houver mudanças, em vão todos os exercícios quaresmais, em vão todas as penitências, em vão todas as orações, em vão todas as práticas de caridade, em vão tudo aquilo que fazemos, se aquilo que fazemos não realiza mudança em nós. Durante o período da quaresma nós fazemos um caminho, até de cor diferente vestimos, práticas mais intensas a igreja nos pede, da oração, do jejum, da caridade. Mas se isso não gerar mudança em mim, se isso não trouxer um comportamento diferente, de nada tudo aquilo que fazemos. Jesus hoje vai ensinar algumas pessoas que estavam diante dele e que queriam levar uma notícia para Jesus de algo até trágico,
de alguns galileus que estavam oferecendo culto. E no momento que ofereciam sacrifícios, Pilatos mandou que matasse e que misturasse o sangue do sacrifício com o sangue daqueles que ofereciam culto. Uma morte trágica, um assassinato coletivo. E que Jesus, quando vai escutar isso, das pessoas que vão dizer: Senhor, o Senhor ficou sabendo daquelas pessoas que morreram, que Pilatos mandou matar, que misturou o seu sacrifício com o sacrifício do seu próprio sangue. E Jesus utiliza daquilo que eles trazem para evangelizar e vai dizer: vocês estão achando que isso é algo trágico? Vocês estão achando que eles são piores do que qualquer outras pessoas porque aconteceram isso com eles? Eu digo para vocês, se vocês não se converterem, vocês vão morrer do mesmo modo. E ainda acrescentou: não só de uma situação de um assassinato coletivo, mas de uma outra tragédia. E vocês lembram da torre de Siloé que caiu e que matou inúmeras pessoas? E vocês acham que essas pessoas são piores do que qualquer outras pessoas de Jerusalém? Não. Mas eu te digo, se vocês não se converterem, morrerão todos do mesmo modo. Duas situações trágicas: assassinato coletivo de várias pessoas pelo desejo de uma única pessoa, e uma situação de uma tragédia, de algo que não tem uma ação humana, mas uma torre que cai e mata inúmeras pessoas. Tragédias que envolvem mortes trágicas. E Jesus vai dizer: se vocês não se converterem, morrerão todos do mesmo modo. Conversão, morte, tragédia, sofrimento. E Jesus, quando ele vai falar, usando essas duas representações de algo trágico, ele vai dizer que se não houver conversão na minha vida, o fim é esse. E muitas vezes a gente acha que morte é a falência dos órgãos do corpo. Morte é a ausência de Deus. E onde parece que tem vida, se não tem Deus, ali já existe morte. E aonde há a presença de Deus, ali está a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não um dos caminhos. Eu sou o caminho, aquele que me segue. Aquele que me segue não anda na onde? Não anda nas trevas. Aquele que me segue não permite situações de trevas. Aquele que me segue, que está no caminho comigo, não permite nenhuma situação de trevas, porque habita nele a luz da vida. Jesus hoje está chamando a um caminho de conversão, uma mudança de vida. Aquilo que é representado pela sarça ardente hoje, quando Moisés faz uma experiência com Deus, que é fogo, que se manifesta no Antigo Testamento como eu sou aquele que sou, e uma chama que queimava sem se consumir, um fogo que tem como característica transformar as coisas. Todo elemento, ele se submete ao fogo, por mais rígido que seja. É só aumentar a temperatura. Você vê um ferro, não consegue nem mexer, nem dobrar. Coloca em alta temperatura de fogo, aquilo toma um estado até diferente, toma até um estado líquido. Mas para isso eu preciso me abrir. Mas para isso eu preciso permitir. Mas para isso a graça de Deus precisa estar em mim. E eu preciso fazer a minha parte. Conversão significa a minha parte que eu vou corresponder diante de Deus. Deus não precisa de mim para me salvar, mas Ele não me salva sem a minha participação. A igreja nos leva nesse período da quaresma,
no primeiro final de semana no deserto, onde vai nos mostrar que eu preciso também dos sacrifícios, de fazer a minha parte para que a graça de Deus aconteça, para que eu esteja forte diante da presença de Deus. Semana passada a igreja não nos levou no deserto, mas no Monte da Transfiguração, onde a aliança e as promessas de Deus só acontecem se tiver oração. A necessidade da oração para que a graça, as promessas, as alianças de Deus aconteçam na minha vida. Por isso Moisés e Elias que aparecem no momento que Jesus rezava. Mas hoje a igreja não nos leva no deserto, nem no Monte da Transfiguração. Hoje a igreja nos chama a um caminho de conversão. Se não houver conversão, se não houver mudança no período final dessa quaresma, de nada adianta acordar de madrugada, de nada adianta fazer um propósito de penitência, de nada adianta aquilo que eu faço, de nada adianta fazer um sacrifício, de nada adianta as orações, de nada adianta as caridades, o jejum, a esmola, se não houver mudança. E não é mudança exterior. É muito fácil ir ali, cortar um cabelo, vestir uma roupa diferente, colocar um botox no rosto, né? Padre, eu estou doido para colocar botox. É pecado? Coloca botox no seu coração, nas palavras que às vezes você fala, no comportamento que às vezes você tem, nos sentimentos que às vezes você deixa nascer, crescer. Não é errado eu buscar ficar bem externamente. Se eu tenho condição, vai fazer. Mas que eu não negue a beleza que tem que vir da minha alma diante de Deus. A verdade que precisa vir diante de Deus, que tem que vir, é eu e Deus. De ser o mesmo diante da presença de Deus em qualquer lugar. De vigiar para não cair, cuidado para não cair aquele que está de pé, que acha que está seguro, que ninguém vê. Esse é um comportamento meu, ninguém está vendo. Nada passa aos olhos de Deus. E aquilo que é publicado no escondido, Deus traz para de cima do telhado, para que todos possam ver e ouvir. Nada fica oculto aos olhos de Deus. E Jesus hoje nos pede um caminho de verdade, um caminho na verdade, um caminho coerente com aquilo que nós professamos, a nossa fé. Ser cristão não é só ser batizado. Ser cristão significa luta, processo, caminho de busca de mudança diante da presença de Deus, um caminho de conversão que a igreja nos chama todos os anos no período da quaresma, no período do advento. Os exercícios espirituais que nós fazemos têm de me levar, quando terminar esse período, a ser melhor, a tirar de dentro de mim aquilo que não condiz mais com as minhas escolhas, aquilo que não condiz mais com a verdade de Deus, aquilo que não condiz com o Evangelho, aquilo que não condiz com os ensinamentos de Jesus Cristo. É só um pouquinho, é só hoje. Eu preciso ter determinação na minha vida, aquilo que agrada o coração de Deus. A verdade diante de Deus, de ser o mesmo em qualquer lugar, de não se esconder, como Adão, que ninguém precisou falar nada para ele das situações erradas que ele estava vivendo, da desobediência daquilo que era a lei de Deus. E quando ele ouviu os passos do Senhor, ele se escondeu, porque ele desobedeceu a Deus. E Jesus, quando nos ensina hoje na palavra, ele ainda, além de trazer duas cenas trágicas de morte, ele vai falar que a conversão é o caminho que afasta toda a experiência de morte. Aqui não é morte física, morte espiritual, que é pior do que a morte física. A morte física não tem sentido, valor ou poder algum em relação à morte espiritual, que é a ausência de Deus. E Jesus ainda diz: havia um homem que fez uma plantação, seja de figos, seja de uvas. E esse homem foi lá, depois de um tempo, 3 anos,
Vai lá todos os anos querendo colher frutos, todos os anos querendo colher frutos, e não consegue colher nada, nada. E o dono então daquele terreno diz: corta essa árvore, corta, porque ela está inutilizando a terra, ela está impedindo a terra de produzir, corta ela. Aí uma pessoa chegou e disse: não, não corta, deixa eu preparar o lugar, deixa eu colocar aqui algumas coisas para poder fazer com que ela dê frutos. Ele então disse: vamos deixar mais um ano, se não produzir, vamos cortar. Esse processo de cuidar para que produza frutos, isso cabe a nós. Deus espera colher frutos de conversão, frutos de mudança, frutos de determinação, de atitudes diferentes, de comportamentos que eu sei que não pode mais na minha vida, de amizades que eu sei que não condiz mais com as escolhas que eu fiz, de relacionamentos que me roubam de Deus e da verdade de Deus em mim, de atitudes que vão me distanciando da presença de Deus e que vai desfigurando a imagem de Deus em mim, de situações que me roubam, que me confundem. A palavra de hoje, Jesus nos chama a uma mudança, a uma determinação. Existem dois caminhos: o do bem ou o do mal, o de Deus ou o caminho que não é de Deus. A escolha depende de nós. Jesus hoje vai dizer: se não converterdes, duas situações trágicas de morte, vão morrer todos do mesmo modo. Parece algo assim pesado, morte trágica, mas aqui é mais do que a morte física, mais do que a morte dos órgãos do corpo. A morte que ele está falando é a morte espiritual, que é pior do que ser assassinado por uma mão, é pior do que passar por uma experiência de tragédia física. A morte espiritual, que traz o sofrimento incomparável ao sofrimento físico. E a conversão é o caminho da vida, a conversão é o caminho da comunhão, a conversão é o caminho da experiência com Deus. A conversão é a experiência daquela que Moisés fez, de adentrar no lugar sagrado e de deixar Deus mostrar, de deixar Deus conduzir, de fazer a experiência de estar na presença de Deus. A conversão que é processo, a conversão que é caminho, a conversão que é luta, a conversão que é decisão, a conversão que é renúncia, a conversão que é sofrimento, sim, mas em Deus, mas em Deus. E durante todo esse período da quaresma, nós somos chamados, com todas as práticas dos nossos exercícios quaresmais, viver um caminho de conversão, para quando eu chegar o dia que eu for proclamar junto com Maria Madalena a ressurreição de Jesus: eu vi o Senhor. As pessoas precisam olhar para a gente e dizer também: nele eu estou vendo o Senhor, no seu comportamento eu estou vendo o Senhor. É o fazer morrer todo dia o Adão, a Eva, dentro de cada um de nós, para que Cristo possa crescer, para que as virtudes da Virgem Maria possam crescer, para que a graça sobrenatural, a ação do Espírito possa crescer ao tal ponto de viver aquilo que São Paulo vai dizer: não sou eu quem vivo, mas o quê? Cristo que vive em mim. E São Paulo tinha um espinho na carne. Olha, aquele que vai dizer: não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Ele tinha um espinho na carne. Numa outra palavra ele vai dizer: eu pedi ao Senhor tanto para que me livrasse dessa situação e Ele não me livrou, mas eu carrego em mim um espinho na minha carne que Ele não define o que é. E ainda bem que nem definiu, porque é sinal de todos os espinhos que nós trazemos também. Mas isso não é motivo para me impedir de viver na graça de Deus. Isso não é motivo para eu me conformar: ah, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou ser assim. Só se quiser. Só se quiser. Falta determinação, vergonha na cara, compromisso, mudança. E às vezes a gente vai se escondendo, a gente vai arrumando desculpa: ah, eu sou assim, isso aqui não muda, isso aqui não tem jeito, é assim mesmo, eu já acostumei com isso. Não.
As pessoas seguiam Jesus e faziam experiência da ressurreição quando faziam experiência de deixar Deus mudar, de deixar Deus transformar, de deixar Deus esvaziar, de tirar aquilo que não vem de Deus. Quando a igreja vai apresentar, nós vamos ouvir, quando nós vamos celebrar a ressurreição de Jesus, qual a primeira pessoa que anuncia a ressurreição de Jesus? Quem é? Maria Madalena. E olha que quando a palavra vai dizer de Maria Madalena, vai dizer Maria Madalena, que é Maria de Magdala, é uma Maria, Magdala um lugar, Maria de Magdala, Maria Madalena, aquela do qual o Senhor expulsou 7 demônios, que significa uma vida toda obscura que Maria vivia. É mais do que uma realidade somente espiritual, mas 7 demônios significa uma vida totalmente errada, obscura. Aquele caminho que ela faz para encontrar Jesus no túmulo é o caminho que ela percorria ao longo de toda a sua vida, na escuridão, nas madrugadas da vida. E quando ela faz a experiência da ressurreição, ela passa pelo mesmo processo, pelo mesmo caminho, mas ela agora é outra, não é mais a mesma. Imagina uma mulher andar de madrugada sozinha num lugar que não tem luz. Era impossível uma mulher caminhar de noite, ainda mais de madrugada. Hoje a gente tem luz, tem energia, mesmo assim ainda é perigoso. Imagina se não tivesse. No tempo de Jesus não tinha poste, não tinha iluminação pública. E Maria Madalena sai de madrugada, porque ela já estava acostumada com as trevas da vida. Ela já estava acostumada a percorrer esses caminhos obscuros, mas agora não era mais a mesma pessoa. Porque quando nós fazemos uma experiência verdadeira com o Senhor, nós podemos estar nos mesmos lugares, mas não somos mais os mesmos. Nós podemos estar com as mesmas pessoas, mas o nosso comportamento não é mais o mesmo. Nós podemos estar nas mesmas condições que antes, mas quando o Senhor adentrou e eu faço uma experiência verdadeira de conversão, o meu comportamento não é mais o mesmo. É aí que eu reconheço se eu estou ressuscitado ou se eu estou ainda numa vida velha. E às vezes Deus vai permitir situações antigas em caminhos novos, para que eu possa eu mesmo proclamar diante de Jesus: eu estou vivo, a vida tocou em mim, a conversão habita em mim, eu estou nas mesmas condições que há tempo atrás eu estava, mas agora o meu comportamento não é mais o mesmo. Eu não permito mais determinadas situações, eu não aceito mais determinadas situações. Isso é ressurreição. Por isso a igreja coloca Maria Madalena como a primeira a anunciar: eu vi. E somente aquele que faz a experiência de ver o Senhor, de ressuscitar, é capaz de levar a ressurreição, é capaz de fazer outros enxergarem. Pode um cego guiar outro cego? Cairão os dois em um buraco, mas aquele que enxerga é capaz de mostrar a luz, a verdade, porque está na verdade. E Jesus hoje ele vai falar de conversão e ao mesmo tempo ele vai falar de morte, nos mostrando que o caminho de conversão é o caminho que traz vida, o caminho que gera vida, o caminho que nos conduz na vida de Deus, que vai levando transformação na nossa vida, e a partir da nossa vida vai mudando tudo que está ao nosso redor. E quando nós deixamos de experimentar, quando nós verdadeiramente entramos nessa vida nova, Deus vai nos levar a realidades antigas, para que naquelas situações eu possa proclamar: eu vivo em Deus e Deus vive em mim. Eu não permito mais determinadas situações. Isso é conversão. Conversão significa mudança de direção. Se eu estou caminhando por um lado, eu vou agora para outro. Isso não depende de Deus, isso depende de mim. E às vezes essa decisão vai vir acompanhada de sacrifício, até de sangue, de dor, de luta, mas depende de mim. Em situações que às vezes Deus vai permitir. Quando Jesus é guiado pelo Espírito e passa pelo batismo, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. E aquele que Deus quer fazer a experiência da ressurreição, Deus vai permitir situações antigas em realidades novas,
Porque quando você consegue determinar isso e mostrar, não para as pessoas, mas para você e para Deus, que aquilo não tem mais poder sobre a sua vida, aquilo é como se uma porta que fosse fechada e resolvida diante de Deus. Mas quando eu ainda permito, quando eu ainda caio, quando eu ainda aceito, quando eu ainda me conformo, é uma porta que ainda não se fechou. E Deus às vezes tem grandes coisas me esperando e eu estou lá atrás. E Deus vem, tem algo maior, tem algo melhor. Mas você vai precisar superar essa situação. Você vai precisar vencer essa situação que ainda te puxa, que ainda te prende, que ainda não se resolveu na sua vida. E quando nós damos esse passo, é como se descortinasse algo diante de nós. E o novo de Deus começa a acontecer. E ainda há muitas experiências a serem descortinadas, mistérios a serem revelados da graça de Deus. Mas é um processo gradual que eu vou passando, dia a dia na presença de Deus. Conversão é processo, é caminho, é luta, é esforço. Que eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso dar o meu passo. Eu preciso sim. Aquilo que a palavra de hoje vai dizer é esse preparar essa árvore que precisa de cuidado. Isso depende de mim. Senhor, não corta essa árvore que ela está inutilizando a terra. Não corta, espera mais um tempo. E o homem disse: vou esperar mais um tempo. Olha, vou esperar 1 ano. Daqui 1 ano eu volto. Já tem 3 anos que eu estou vindo nessa árvore. E 3 anos eu não colho nada. Corta. Não, Senhor, não corta não. É o que nós cantamos no Salmo. Deus é o quê? Compassivo, paciente, espera, bondoso. Mas eu não posso brincar com a paciência de Deus. Eu não posso brincar que às vezes eu não vou ter tempo. No momento que eu precisar de fazer a minha determinação. Eu preciso tomar atitudes hoje na minha vida. A palavra hoje nos fala que Deus vai, ainda na sua paciência, dizer: eu vou esperar mais 1 ano. Imagina, daqui 1 ano eu volto. Aí se ela der fruto, a gente mantém. Se não der, a gente corta. A nossa parte, que é isso, cuidar para que essa árvore possa dar fruto, é a conversão que a gente vai fazendo no dia a dia. As mudanças que a gente vai tendo no nosso comportamento. E quem determina isso é o outro. Quando nós conseguimos surpreender o outro nas atitudes que às vezes eles esperam de nós, nós entramos verdadeiramente num caminho de conversão. Como eu sei que eu entrei verdadeiramente num caminho de conversão? Quando o outro espera de mim um comportamento e eu tenho outro. Acontece algo, antigamente você brigava, discutia, xingava, como diz o perdão da palavra, né? Vou chutar o pau da barraca. Aí de repente você está na mesma situação e o seu comportamento é outro. Lá dentro a vontade é de: vou chutar o pau dessa barraca. Mas não, deixa eu sair, deixa eu superar, deixa eu ter outro comportamento. Determinadas situações que são apresentadas diante de mim e que as pessoas já esperam uma forma de agir, num relacionamento, num namoro, num casamento, no ambiente de trabalho, e de repente o nosso comportamento é outro. Não, eu não aceito isso mais. Eu não permito isso mais. Eu não comungo disso mais. Isso não faz parte mais da minha vida. E às vezes Deus vai permitir voltar em situações e com pessoas que as situações aconteceram, para justamente você mostrar, não é para o outro não, é para Deus e para você, que aquela situação é uma página virada na sua vida. E que você recebe de Deus a oportunidade de reescrever algo novo. Porque Deus não olha passado, mas eu preciso passar essa página, para que o novo de Deus seja dado, para que eu possa reescrever, para que Ele possa escrever comigo e me dar a possibilidade de algo novo. Se não vos converterdes, morrereis todos do mesmo modo. A conversão é o caminho de vida, o caminho que traz a vida, o caminho que faz virar todas as experiências do passado e deixar Deus me dá oportunidades novas de buscar um caminho verdadeiro de conversão. Hoje, a palavra que o Senhor quer nos ensinar e que possamos buscar ao longo de toda essa semana: conversão, mudança de vida.
E quando você consegue surpreender o outro olha para você e diz: uai, você não é assim? O que aconteceu? Não dá um de bobo, não. Esse não é você, não. Antes você fazia desse jeito, antes você permitia, antes você aceitava, antes você fazia assim. Mas agora não. Quando a gente passa por essa experiência, é sinal verdadeiro que eu entrei num processo de conversão e a vida nova habita em mim. A vida nova age em mim. E isso nós chamamos de conversão. E é o outro que vai perceber. Quando você começar a surpreender o outro com comportamento diferente, atitude diferente, determinações diferentes, é sinal de que a vida de Cristo habita em ti. E você entrou no caminho de conversão. E esse caminho vai te levar à vida eterna. Este caminho vai te levar à vida de Deus. Este caminho vai te levar à glória, à ação e à intervenção de Deus, que é o caminho da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que me segue jamais andará nas trevas, mas terá na vida, nas determinações, no comportamento, no dia a dia, a luz da vida, a luz da minha vida que vai iluminar, que vai te direcionar, que vai te dar condições, capacidade, determinação diante de todas as situações que não condiz mais com a sua história, com a sua escolha, com o caminho que você percorre hoje. Conversão é vida, é vida. É o que nos ensina o Evangelho de hoje, que a vida de Deus que habita em nós nos leve a um caminho verdadeiro de conversão.